Como fazer o ponto do acabamento nas minhas peças? Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de moda íntima, e agora eu vou mostrar para vocês aqui na minha máquina doméstica, porque a maioria das pessoas tem a máquina doméstica, então eu vou ensinar para você aqui nessa máquina. Eu normalmente uso ponto zigue-zague, né, para fazer o acabamento, mas você pode também usar o ponto reto. Eu estou com a linha amarela, eu coloquei o tecido branco aqui para facilitar, para você poder ver. Então, o ponto para fazer acabamento tem que ser um ponto pequeno. Então, aqui, eu gosto de fazer o ponto 1, mas às vezes a sua máquina não ajuda, né, para fazer o ponto 1, ela não puxa muito, então precisa você aumentar aqui. Então, esse ponto ele pode ser do 1 até 1,5, o 2 eu acho um pouquinho grande. Mas se você tentou aqui até no 1,5 e a máquina não estiver puxando bem, você pode fazer o 2. Só que você precisa fazer mais retrocesso, né? Que eu vou mostrar aqui para você. Então vamos colocar no 1, né? E aí tem gente que faz o ponto do acabamento no reto. Eu uso o ponto reto para acabamento, mas na maioria das vezes eu uso o zigue-zague. Então vou fazer aqui para você ver o ponto 1 reto. Olha só, ele costura bem os pontos bem pequenininhos, você vem aqui, faz um retrocesso. E eu vou levantar aqui para você ver. Olha só, realmente, né? Dá para você fazer um acabamento bom, sim, no ponto 1. Então, se você não tem um zigue-zague, ou prefere, ou sua máquina puxa melhor no ponto 1, reto, tudo bem. Se não, agora eu vou colocar esse 1 no zigue-zague. O 1 no zigue-zague, que é o ponto que eu costumo mais usar pro acabamento. Eu vou fazer ele só vindo e aí eu vou te mostrar. Aí depois eu vou fazer ele indo e voltando com retrocesso. Olha só, né? O tanto que fica bonitinho. O ponto 1 dessa máquina, para mim é o ponto excelente para o acabamento. É o melhor ponto para o acabamento. Então, vou agora colocar aqui do lado, aí eu vou fazer o 1 e vou dar o retrocesso nele para você ver a diferença. Agora eu vou dar o retrocesso. Porque quando você dá o retrocesso, você consegue fazer um acabamento de forma que não vai desmanchar essa costura. Então, olha aqui para você ver. Aqui eu fiz um 1 sem retrocesso. E aqui eu fiz um 1 com retrocesso. Então, esses pontos aqui todos são para acabamento. Então, se você faz uma costura dessa, do ponto 1, no zigue-zague, ou reto que seja, você dá um retrocesso em cima. Retrocesso é o quê? É costurar de ré. Então, assim, Selma, minha máquina está com dificuldade de fazer o retrocesso. Ela não quer puxar muito. Aí eu vou te ensinar você a fazer uma costura e voltar em cima da outra sem precisar de fazer o retrocesso. Eu vou colocar aqui, né, do lado. Então, eu vou costurar. Aí, se você tiver com dificuldade de fazer o retrocesso, o que você vai fazer? Levantar o pé calcador. Pode deixar a agulha cravadinha lá, que não sai do lugar. Virou. E agora você vai voltar a costura uma em cima da outra. Entendeu? Que você fez uma costura uma em cima da outra sem fazer o retrocesso. Tá vendo? Ao invés de você fazer o retrocesso, você virou, né? Para você entender melhor, é igual quando você precisa de dar uma ré no carro, né? Ou você pode, dependendo do lugar, ou você dá uma ré, ou então você faz uma quadra, né? Vai só de frente mesmo. Então, assim, claro que se você estiver numa garagem, né, você precisa dar ré, então não tem outro jeito. Mas nesse caso do ponto aqui, você tem como fazer uma costura em cima da outra sem dar o retrocesso. Então, o que eu fiz aqui foi levantar o pé calcador, girar o tecido e costurar novamente em cima, que esse ponto ficou igual a esse, sem precisar do retrocesso. Então, só que quando a máquina não está muito querendo dar retrocesso, puxar, é porque ela está com algum problema aqui nos dentinhos. E aí precisa ser arrumado. Mas, por enquanto, você não resolve isso, você consegue fazer esse acabamento assim, com retrocesso. Então, esses pontos aqui são os pontos ideais para o acabamento. E agora eu vou fazer aqui na calcinha, para vocês verem. Que agora é da mesma cor, então eu vou fazer esse acabamento aqui. Eu venho aqui no final da costura, coloco a calcinha aqui e
venho costurando, chegando aqui ao final, eu dou o retrocesso. E às vezes a máquina puxa ou não, até porque é renda também, né? A renda é um tecido mais mole, eu estava costurando um tecido de algodão. Retrocesso, e aí às vezes a máquina não puxa, mas se você conseguir no retrocesso, né, fazer uma costura no final, em cima da que você já fez, pronto, sua costura já vai estar selada aqui, né? Já não vai mais desmanchar. E aí você deve estar se perguntando, pode fazer esse acabamento igual eu fiz aqui? Eu fiz, né, com tecido desse jeito. Mas aí tem gente que quer fazer esse acabamento, né? Tem que tirar a ponta da linha. Tem gente que quer fazer esse acabamento assim. Dá para fazer assim? Não é o certo. Você até pode fazer, mas se você fizer esse acabamento assim, a sua costura vai ficar alta. Então, quando a gente faz esse acabamento, além dele ficar perfeito aqui, né? Ele ainda vai selar, né? Pegar aqui o outro lado para você ver que não tá com acabamento também. Então, assim, se eu fizer esse acabamento assim, vou até fazer para você ver. Aí assim, né? Eu nem dei o retrocesso porque eu vou fazer outro acabamento em cima aqui, porque eu não gosto de fazer esse acabamento assim. Então, o que que vai acontecer? Olha só a diferença, ficou alta. Olha a diferença desse aqui, que eu fiz desse jeito, com o outro lado, onde eu achatei a costura. Né? Aqui a costura fica chatinha e aqui a costura fica alta, fica feio. Então, o certo é você fazer desse jeito que eu vou fazer aqui agora. Opa! O certo é você fazer assim, para achatar a sua costura. Costurou? Então, eu sempre gosto de começar de lá para cá, porque quando você começa daqui, às vezes afunda e joga o tecido para dentro lá do pé calcador. Então, aqui vem, né? Aí você deve se perguntar também, posso puxar um pouco? Até pode. Aqui, ó, até pode ajudar puxando o tecido nessa hora aqui, quando a máquina não quer puxar. Ou aumentar o tamanho do ponto, como você achar melhor. Mas eu não gosto do acabamento com ponto grande. Como eu falei, no máximo 1,5, porque é o ponto do acabamento. Se você colocar mais que 1,5, o ponto vai ficar grande. Você vai ver. Vou fazer aqui um acabamento. Então ficou assim, né? Eu vou fazer aqui o acabamento. Ficou assim. Ótimo, né? Meu acabamento. Eu vou fazer aqui um acabamento com ponto 2 para você ver a diferença aqui do ponto 1. Dois no zigue-zague e vamos lá. Olha aqui o tamanho do ponto. Ele fica praticamente uma costura, né? No 2. E aí eu vou fazer uma outra aqui do lado, que é para fazer voltando em cima, para você ver. Esse acabamento do 2 aqui, pessoal, ele até fica bom para você colocar o fecho abotoador atrás do sutiã. Aí fica um ponto bom. Um acabamento, baixar o pé calcador aqui, né? Para eu poder girar, para fazer aquele jeito que eu falei que a gente consegue fazer, sem precisar retroceder. Só para você aprender, mais uma vez, eu fazendo assim. Então, aqui eu costurei outra vez em cima, né? Então, isso aqui não fica um acabamento, né? Ele fica mais para ponto normal do que acabamento, porque ele fica muito largo, né? Então, olha só a diferença, né? Desses aqui, que é o ponto 1 para o ponto 2. E agora eu vou fazer no e-mail, que eu falei para você que poderia ser até um e-mail, vou até colocar aqui no meio, para você ver ele no 1,5. Aqui no 1,5, no zigue-zague. E aqui eu vou fazer o retrocesso em cima. Aqui. Então, 1,5, 2. Né? Você deve estar pensando, é quase o mesmo tamanho, mas não é não. Olha o tanto que o 1 ficou fechadinho. Uma costura só, né? Uma costura uma em cima da outra, uma costura uma em cima da outra. E esse já é o ponto 1,5, uma costura uma em cima da outra. Esse é o ponto 2, só com uma costura e com uma costura em cima da outra. Né? Então, o ponto 2, podemos dizer que dá para fazer acabamento,
colocando o fecho do sutiã, mas nos outros, né, na alça, fixando a alça, é melhor que seja o ponto perfeito, que é o ponto 1 ou no máximo o ponto 1,5. Né? Se você gostou desta dica, compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal se não é inscrito. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.